Gente, olha que loucura, né? Olha onde eu tô levando vocês para explicar que o cliente não quer saber o que você vai fazer. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compan, criadora do Tradutor Iniciante, sou tradutora e intérprete profissional e tô aqui toda semana para dar uma dica para você que quer ser tradutor, para você que está dando seus primeiros passos. E a dica de hoje vai ser uma dica que eu prometi em outro vídeo aí. Outra vez? Como sempre tem gente nova, né, chegando aqui no Tradutor Iniciante, eu achei que valia a pena gravar esse vídeo e deixar a informação assim toda juntinha. Por mais que eu diga pra vocês que vale a pena maratonar o conteúdo desse canal, e vale mesmo. Tem muita dica preciosa aqui. Eu decidi facilitar a sua vida. Então eu vou deixar aqui nesse vídeo uma informação muito básica para quem quer ser tradutor, para quem tá começando agora, de repente se você já tá fazendo cursos de tradução, se você já entrou nessa área, você vai saber, vai ser um beabá para você. Mas para quem tá chegando agora, caiu de paraquedas aqui, descobriu que, pô, a tradução é uma profissão, eu quero ser tradutor, se acostuma com os termos que a gente usa. Então esse vídeo vai ser assim, de termos que a gente usa, termos básicos importantes. 3, para ser sincera. Quais são esses termos? Tradução, versão e tradução indireta. Vamos lá? E lá vamos nós! Primeiro, o que é a tradução? Isso, gente, é termo técnico. É termo que nós usamos entre nós tradutores. Não precisa corrigir o seu cliente. Detalhe, ok? Só pra, antes da gente começar, porque, né? Importante mencionar isso. Tradução. Tradução é o quê? Quando você pega um material, seja ele de texto, de vídeo, não interessa, e você traz de uma língua estrangeira para a sua língua materna. Então, no meu caso aqui, né, eu sou brasileira, português é meu idioma materno. E aí eu pego um material em espanhol e eu preciso trazer para o português. Então, isso é uma tradução, fechou? Ok, tradução da língua estrangeira para a sua língua materna. Versão. O que é a versão? É o contrário. Versão é quando você leva da sua língua materna para a língua estrangeira. Então, por exemplo, né, vou pegar o meu exemplo de novo, eu, brasileira, né, minha língua materna é português, eu levo do português para o espanhol. Isso é uma versão que eu faço. Agora, por exemplo, se eu tenho uma colega que é colombiana, e eu passo o trabalho para ela, eu falo assim, poxa, fulano, olha só, eu não consigo fazer, eu tô com muita demanda, você faz esse para mim, eu reviso e tal, te pago tudo certinho, beleza. Para ela vai ser uma tradução, porque vai ser do português para o espanhol, se a pessoa é colombiana, a menos que seja bilíngue, tá, gente? Tem aí alguns casos de pessoas bilíngues assim, mas que tem o português e o espanhol como idioma materno. São casos à parte. Mas tô falando assim de quem foi alfabetizado, de quem cresceu aprendendo um único idioma. Só para vocês entenderem que o que para mim pode ser uma versão, para outra pessoa pode ser uma tradução. Depende aí de qual o idioma materno da pessoa. Nós temos também a versão dupla. Olha só, são 4 na verdade, né? Eu comecei falando que eram 3, mas são 4. Nós temos a tradução, que eu já expliquei, a versão dupla. O que seria a versão dupla? Versão dupla é quando você faz de um idioma estrangeiro para outro idioma estrangeiro. Então, por exemplo, eu de novo, brasileira, língua materna português, pego um material em inglês e preciso traduzir esse material para o espanhol. Do inglês para o espanhol. Inglês, para mim, é língua estrangeira e o espanhol também é língua estrangeira. Minha língua materna é o português. Ou seja, ela não entra aqui. Eu passo direto do inglês para o espanhol. O português está aqui embaixo sozinho, ninguém passou por ele. Entendeu? Isso é uma versão dupla. Novamente, né? Porque eu sou brasileira, meu idioma materno é português. Se eu pego esse trabalho em inglês e passo para minha amiguinha lá colombiana, para ela vai ser uma tradução do inglês para o espanhol. Eu não sei porque que eu tô falando da Colômbia, né, gente? Porque vocês sabem que eu sou apaixonada pelo México, mas veio a Colômbia na minha cabeça, então tá bom. Então é Colômbia. Beleza. Pode ser Argentina, Uruguai, qualquer país, gente. Não importa. Eu falei o primeiro que veio na minha cabeça, mas tudo bem. E agora a tradução indireta. Vamos lá, recapitulando. Tradução da língua estrangeira para sua língua materna. Versão
da língua materna para a língua estrangeira, versão dupla de uma língua estrangeira para outra língua estrangeira e agora a tradução indireta. O que vem a ser a tradução indireta? Tradução indireta é quando ela não vai direto de um idioma para o outro. Eu vou pegar o mesmo exemplo do inglês para o espanhol. O material original está em inglês e o final precisa ser em espanhol. Mas, por exemplo, eu não falo inglês, aí eu preciso que alguém traduza do inglês para o português e do português eu levo para o espanhol. Não é o melhor dos mundos, né? Eu fiz um vídeo tem pouco tempo explicando isso, mas se a gente tem aí na nossa equipe profissionais de qualidade, a gente vai conseguir manter a qualidade e não vai ter tanta perda assim como as pessoas acham que tem. Então sim, pode acontecer. Ou você não tem, a pessoa não está disponível para, você não consegue encontrar colegas que estejam disponíveis para fazer direto do inglês para o espanhol. A gente faz do inglês para o português, do português para o espanhol. E aí, por que no início do vídeo eu falei pra você assim: não precisa puxar a orelha do seu cliente, não precisa chamar a atenção do seu cliente ou mesmo explicar isso para o seu cliente? Porque para as pessoas que não são tradutoras, para as pessoas que não estão no nosso meio, para elas tanto faz se isso é tradução, se é versão dupla. Elas não estão nem aí, elas querem aquele texto traduzido, elas querem aquele material no idioma que elas precisam. Então, você não precisa explicar para o seu cliente que não, isso que você está pedindo não é uma tradução, isso que você está pedindo é uma versão, ou isso que você está pedindo é uma versão dupla. Você não precisa explicar para o seu cliente: eu vou fazer uma tradução indireta. Não precisa explicar isso para o seu cliente. Seu cliente não sabe os termos técnicos que a gente usa. Imagina, gente, vamos lá, se coloca no lugar do cliente e imagina assim, tipo, o cliente pediu lá o trabalho dele, do inglês para o espanhol, vou continuar mantendo aqui os idiomas, dos exemplos anteriores. E aí você chega pro seu cliente na hora de passar o orçamento, sei lá, numa conversa explicando, e você fala assim: não, porque olha só, isso vai ser uma tradução indireta, tá? Porque eu não tô com na minha equipe com gente assim assado e tal, então a gente vai fazer uma tradução indireta e eu vou usar Cat Tool pra ver se os segmentos vão dar match e então a gente vai... Gente! Muito chato! Para com isso, o cliente não precisa saber isso. É a mesma coisa se, por exemplo, eu quero botar um lustre novo aqui na minha sala e aí eu chamo um eletricista. Aí o eletricista vai chegar aqui pra mim, vai olhar e vai falar assim: tá bom, eu tenho que fazer uma passagem dupla do conduíte, do não sei das quantas. Eu não sei nem dar o exemplo pra vocês, porque eu não entendo de eletricidade, não sei como é que faz esses negócios. Tem que fazer uma ligação direta. Como é que era aqueles negócios que a gente aprendia na escola, de aula de física? Que tinha... Repimboca da parafuseta. Não é repimboca da parafuseta. Que tinha, ligação simples, ligação dupla. Tinha uns negócios assim de física que eu nem lembro mais. Yeah, Mr. White. Yes, science. Gente, olha que loucura, Olha onde eu tô levando vocês pra explicar que o cliente não quer saber o que você vai fazer. Ele quer feito e ele quer bem feito. Se eu pedir pro eletricista vir aqui e instalar o raio do lustre pra mim, eu não quero saber qual é a gambiarra que ele vai fazer. Se é que ele vai fazer gambiarra, Eu espero que ele não faça gambiarra. Mas eu quero que o meu lustre funcione quando eu apertar o botão, entendeu? Assim, acendeu a luz. Aí ele foi e colocou a tomada. Eu vou ligar a cafeteira. E toca a campainha. Simples assim. Você não precisa explicar para o seu cliente o que você vai fazer. Ele quer um trabalho bem feito. Você tem que saber o que tem que ser feito. E na hora que você, de repente, for passar para um colega, seja para o colega revisar, ou enfim, ou se você está conversando com uma agência de tradução, aí beleza, aí você pode comentar. É uma versão dupla, é uma tradução indireta, eu vou usar Cat Tool, e eu vou fazer não sei o que, e eu vou usar ATM, Sabe? Então assim, você pode usar os termos técnicos com pessoas da área. Com pessoas que não são da área, você não usa esses termos técnicos. Aí o cliente fala assim pra você: eu quero uma tradução. Eu preciso da tradução desse documento aqui. Vamos supor que você ainda não tenha visto o documento. Aí você fala assim: de qual idioma pra qual idioma? Aí ele vai falar: o documento tá em, sei lá, em português e eu preciso do documento em inglês. Você não vai chegar pra ele e falar assim: isso não é
tradução, isso é uma versão. Não faça isso, tá? Olha, eu já repeti 50 vezes aqui no vídeo pra você não fazer isso, então não faça isso. Tá bom, eu vou fazer essa tradução pra você. Acabou, resolvido o problema. Passa lá o seu orçamento, tá tudo certo. Quando você for passar pro seu colega revisar, aí você fala: poxa, olha só, eu tô com uma versão aqui, você pode revisar pra mim? É do português pro inglês. Pro seu colega tradutor, você fala que é uma versão. Mas pro seu cliente, deixa ele falar que é uma tradução. Não deixa de ser, né? A verdade é essa. Não fica corrigindo o cliente com termo técnico. Mas agora você já sabe. Vamos revisar o que a gente pegou hoje? Tradução, versão dupla e tradução indireta. Hoje você aprendeu aí, ó, a diferença entre esses 4 tipos de tradução. Beleza? Espero que tenha te ajudado. Se você tá começando agorinha, então você tá no lugar certo. Já aproveita, maratona os vídeos do canal, porque além dessa dica, tem muita dica boa pra você. Se você quiser aprender mais, tem muita informação, sabe aonde? Nesse livro aqui. Tá aparecendo o livro? Esse livro, o livro Tradutor Iniciante, o que você precisa saber para começar a sua carreira, não é só para quem quer trabalhar com legendagem, ou só para quem quer trabalhar com tradução para dublagem, ou só para quem quer tradução literária, tradução técnica. Esse livro serve para todas as áreas. Por quê? Aqui nesse livro eu vou explicar para você como de fato funciona o mercado. Eu falo sobre essa diferença entre tradução e versão. Eu falo como montar um orçamento, como você vai calcular a sua tarifa, como é que você vai cobrar do seu cliente, como você vai preparar o seu currículo caso você queira trabalhar com agências de tradução. Não, eu não quero ter cliente direto, eu não quero ter que montar orçamento. Então você precisa ter um bom currículo. Como você vai montar esse currículo? O que você vai colocar nesse currículo? Tá tudo aqui, nesse livro. Aqui eu ainda falo também sobre a questão da revisão, sobre como você vai se organizar para ser um tradutor autônomo, que eu não gosto do termo freelancer. É a mesma coisa, só que eu prefiro falar autônomo, para não causar confusão e a galera não achar que é bico, ok? Tem toda a informação aqui nesse livro. O link para você comprar tá aqui na descrição do vídeo. Você tem aí a opção do e-book ou do livro impresso. Se quiser comprar direto comigo também, é só mandar mensagem pra mim e eu mando o livro pra você. E aí eu posso mandar até autografado, se você quiser. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Uma mini aula aí de tradução pra vocês. Se te ajudou, deixa um comentário aqui. Me diz o que você quer aprender mais sobre tradução ou sobre interpretação e a gente vai conversando, tá bom? Um beijo pra você, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.